Olá, os partidos políticos podem realizar convenções partidárias do período que vai de 20 de julho a 15 de agosto. O momento atual ainda é de pré-candidaturas. E para falar sobre exatamente as pré-candidaturas que já estão postas, nós convidamos para o programa Opinião Pernambuco Priscila Lapa, ela que é cientista política. Eu sou o Valdir Oliveira e fico com vocês aqui durante essa meia hora. Olá, Priscila, seja bem-vinda. Olá, Valdir. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. E então, Priscila, ainda podem surgir pré-candidatos, ou seja, a gente tem um tempo ainda, né? Tem um maio, tem um junho pela frente, um começo de julho, deve haver muita mudança ainda, o que você acha que está consolidado? Enfim, essa é a pergunta inicial para a gente dar partida aqui na opinião de hoje. Olha, as principais forças políticas, né, já têm colocado muito claramente os caminhos que vão seguir, tanto na conjuntura nacional quanto na conjuntura local, né, estadual. Por exemplo, no início de todo esse processo desse ano, voltado para essa eleição desse ano, havia muita dúvida de que tipos de composições as forças de oposição ao atual governo do estado fariam, né, se haveriam mais de dois candidatos, se eles iam tentar formar uma chapa única, né, como tem se discutido aqui no Estado desde as eleições municipais de 2020. Mas essas questões mais, digamos assim, que orientam o processo eleitoral aqui do Estado, né, vindo dessas forças políticas que são mais competitivas, elas já estão colocadas também pela influência das definições que acontecem no cenário nacional. A gente tem uma eleição estadual extremamente nacionalizada, né, por mais que alguns líderes prefiram evitar esse discurso mais nacionalizado para evitar trazer para o âmbito local alguns desgastes que têm acontecido nas discussões políticas nacionais, mas o fato é que hoje essas grandes questões, essas grandes orientações ideológicas, elas têm influência muito grande na percepção do eleitor, nas escolhas que ele vai fazer aqui também, né, no âmbito tanto para governador como para outras candidaturas. Então, eu acho que essas grandes forças políticas, elas já estão postas, a gente não deve ter uma mudança muito significativa, a não ser alguns dados também dessa conjuntura nacional que ainda podem sofrer algumas alterações. Um exemplo, essa questão das federações partidárias, que é a grande novidade do processo eleitoral de 2022. Caso, né, essas federações ainda vão ser chanceladas pelo Tribunal Superior Eleitoral, agora em maio, e caso haja alguma mudança de perspectiva nesse sentido, algum partido se decida não fazer mais parte, não fazer uma composição por meio dessas federações, ainda pode ter aí o surgimento de alguma outra pré-candidatura ou de uma mudança realmente nesses apoios que estão se consolidando em torno desses nomes que já estão na disputa. Mas é difícil que haja uma alteração mais significativa no sentido, por exemplo, do que a gente falou, de uma unificação das forças de oposição. Isso provavelmente não acontecerá. Aquilo que se chama de terceira via ainda não está consolidado, ainda existe muita dúvida, né, se realmente vai surgir uma terceira via e que se o que prevaleça seja a polarização, hoje entre Lula e Bolsonaro. Quer dizer, essa força, essa influência do nacional, ela deve ser muito significativa, deve impactar muito esse cenário local. É possível que nós tenhamos também aqui uma eleição polarizada, e depois a gente vai mais adiante, né, pensar quem seriam os candidatos que representariam cada uma dessas representações nacionais, que aí já é uma outra coisa que se abre também. Isso, o que é que historicamente, né, se estuda em eleições nacionais e eleições estaduais, né? Essas possibilidades de triangulação, que é essa história de uma terceira via, de você ter dois polos colocados inicialmente como mais competitivos e o surgimento de uma terceira força política que possa tirar votos tanto de um lado quanto do outro, né, que possa arrecadar os votos daqueles que não se identificam em algum momento da trajetória eleitoral com os discursos nem de um lado do polo e nem do outro. Acontece que no Brasil essa polarização ela já está muito cristalizada. Ela não iniciou agora, né? Todo mundo lembra que esse processo ele foi sendo desenhado ao longo das eleições presidenciais. Eu digo até que ele nem começou em 2018, em 2014, se as pessoas lembram, a gente já teve uma eleição extremamente acirrada, né, que foi uma eleição de renovação, de tentativa de renovação, né, de mais um governo do PT versus, naquela época, o PSDB como sendo a grande força competitiva no âmbito nacional, e ali a gente teve a dificuldade já de uma triangulação, a gente já teve, né, na época haviam candidaturas que já eram colocadas desde essa época da pré-candidatura,
da pré-campanha como competitivas, que no caso a gente tinha a Marina Silva, por exemplo, que já era um nome nacionalmente conhecido, que já tinha disputado em outros cenários, que já tinha tido mandatos representativos e, portanto, tinha um certo nível de conhecimento da opinião pública, mas que não conseguiu ser suficiente para romper e fazer formar de fato nessa triangulação. Ela acabou encerrando o processo eleitoral com uma votação expressiva, mas não o suficiente para quebrar essa hegemonia dessas duas grandes forças políticas. Em 2018, a gente replica essa polarização, só que com outros tons, com um tom que até então a gente não conhecia muito na política brasileira, que é o tom do radicalismo. O discurso mais radical, seja de direita ou seja de esquerda, seja um reagindo ao outro, né, ficou essa discussão quem começou, né, tudo isso, além de mudanças também nos formatos da comunicação política que acentuam esse processo dessa polarização, e ficou cada vez mais difícil essa possibilidade de uma triangulação. Então, em 2022, provavelmente o que está colocado até agora no cenário, a partir das pesquisas que têm se difundido de forma muito acentuada, né? A gente tem tido novos institutos, novas metodologias, né? E aí a gente tem praticamente uma segurança de dizer que essa polarização ela já se cristalizou. Ela só seria quebrada por algum fato novo completamente diferente do que a gente tem na conjuntura atual. Um grande evento dentro de uma... Por exemplo, a gente viveu recentemente algo nesse nível, que foi uma pandemia. Era algo que nenhum especialista conseguia prever, né, que mandatos seriam interrompidos ou seriam atropelados por um processo de uma pandemia. Então, só algo nesse nível, né, de um grande evento interveniente que possa quebrar essa formação dessa polarização que já está posta nesse cenário nacional. Né? A gente já viu aí vários nomes sendo colocados como terceira via que não conseguem chegar a 2 dígitos, né, nessas pesquisas de intenção de voto. Aí, quando você traz isso para o cenário estadual, é mais difícil ainda, né? Porque aí no cenário estadual, as pessoas, numa eleição mais próxima do eleitor, que é essa eleição local, seja a eleição para prefeito ou seja uma eleição para governador, a tendência é as pessoas quererem imediatamente constituir um lado. De que lado você está, né? A gente vê nas eleições nas cidades menores, por exemplo, tem as cores que demarcam os lados em que as pessoas estão militando. Então, numa eleição local é mais difícil ainda essa triangulação. Ela raramente acontece, precisa de uma característica muito específica de uma conjuntura para que ela venha acontecer. Agora, o que é que está diferente em Pernambuco esse ano que pode surgir aí algo inusitado, que vai ser muito interessante de observar? É que não tem uma clareza dessas forças de oposição. O eleitor não tem clareza quem é que representa essa oposição, já que a gente tem uma quantidade de pré-candidatos se colocando como oposição ao governo estadual muito grande. Tem, inclusive, oposição mais à esquerda e oposição mais à direita. Num cenário como esse, as pessoas vão tentar essa orientação de entender de que lados, né, de que lado cada um desses candidatos estão. Então, essa possibilidade de uma triangulação, ela também fica muito reduzida num cenário como a gente está vendo até o momento. Bom, vamos trazer agora um outro dado. O Alckmin, que era PSDB, ele deixa PSDB, vai para o PSB. E aí, de repente, ele está na chapa com Lula, né, como candidato a vice, quer dizer, pré-candidatura, na verdade, ainda. E aqui em Pernambuco, a gente tem o PSB, que é esse mesmo partido que está lá assumindo esse protagonismo junto de Lula. O Danilo Cabral ele surge como o candidato do governo. E aí, novamente, a gente vai ver essa conexão muito forte entre aquilo que é uma representação nacional de candidatura com aquilo que é uma representação estadual. Queria que você falasse um pouquinho já sobre isso, trazendo já esse nome de Danilo Cabral como o pré-candidato ao governo do Estado. A grande estratégia vai ser justamente nacionalizar esse discurso, né? Porque Danilo Cabral ele representa uma força política que já está há muito tempo no poder, que já tem todo um desgaste aí de anos que acabam acontecendo tanto do ponto de vista de aliados. Você pode observar a perda de aliados. Quase todos os pré-candidatos que estão colocados como oposição foram da base do governo atual. Né? A gente vê aí o Miguel Coelho, a Raquel Lira, a própria, né, desses aí, só de um nome que está aparecendo, que não é pré-candidata, mas que compõe uma das chapas, que é o de Priscila Krause, é que nunca foi realmente da base do governo, mas todos os outros foram, pelo menos na era Eduardo, né, que é a grande representação dessa força política que Danilo Cabral vem tentando levar adiante, né, fazer com que tenha continuidade aqui no Estado. Então, o esforço local, né, nesse sentido, vai ser de reduzir esse desgaste que é constituído ao longo do tempo. Então, é um desgaste dessas alianças e é um desgaste perante o eleitor, que começa a querer novas agendas, que começa a querer
renovação, oxigenação dessa linha política, que é justamente o que a oposição hoje representa. Quase todos os nomes que estão colocados na oposição são pessoas mais jovens, que vêm de mandatos bem-sucedidos na esfera municipal ou como deputada, né, que é o caso da deputada Marília Reis, que já se coloca também como pré-candidata, tentando ocupar esse espaço junto ao eleitor e dizer: eu represento de fato algo novo, rompendo com essa lógica, né, que hoje tem dentro do governo estadual. O desafio vai ser, então, apresentar o candidato Danilo Cabral como sendo a representação de Lula, essa possibilidade de dizer assim: vamos replicar em Pernambuco o que aconteceu em anos passados, quando Eduardo Campos era governador, Lula era presidente e o Estado viveu um dos seus melhores momentos econômicos, de desenvolvimento e político. Então, eu acho que a narrativa vai ser construída nesse sentido, para fazer essa conexão. Aí interessa muito para o governo atual que haja essa nacionalização, que haja essa identificação. Não importa quem é Danilo, o que importa é que ele é o candidato de Lula. É essa narrativa que vai tentar ser constituída como uma forma de você trazer a popularidade de Lula para Danilo e, ao mesmo tempo, evitar esse desgaste que hoje a população tem com o governo PSB. Apesar de ter sido vereador do Recife, de estar num terceiro mandato como deputado federal, ele não teria cacife para assumir uma candidatura sem depender desse apoio, né, dessa conexão, dessa ligação direta com a imagem de Lula. Isso, porque justamente se ele vivesse de, por exemplo, Paulo Câmara era alguém que nunca tinha disputado uma eleição e se elegeu governador do estado justamente, claro, que um momento de comoção, que isso não pode ser desconsiderado da conjuntura, mas que ele herda politicamente. Ele diz assim: eu sou a continuidade. Mas a continuidade nesse momento parece algo perigoso, né? Seja quem fosse, pode ser Danilo ou qualquer outro candidato que a Frente Popular viesse apresentar, teria esse desafio de vencer o desgaste de imagem de um governo que já está há muito tempo, que é natural que isso aconteça, né, por várias situações. Então, esse apoio de um nome nacional, ele é fundamental nesse momento para conseguir alavancar. Agora, Danilo também não pode ser considerado um candidato inexpressivo, ele tem bases eleitorais consolidadas. O PSB conseguiu manter, apesar da perda desses aliados ao longo do tempo, ele mantém uma base consolidada nos municípios, de prefeitos, vereadores, que são, na verdade, um elemento fundamental, uma variável decisiva numa eleição estadual. Então, ele herda isso. Ele não precisa fazer muito esforço dessas alianças que elas já estão construídas. Agora, ele precisa manter, ele precisa empolgar, ele precisa alavancar o entusiasmo dessas bases para garantir a sua eleição. Quem seria o principal opositor a, ao Danilo Cabral? Né? Ele, como representante do governo estadual, quem seria o seu principal opositor? O Anderson, ele está se colocando como o candidato que tenha declaradamente o apoio de Bolsonaro, que hoje é a principal oposição a Lula, assim como Lula é a principal oposição a Bolsonaro. Então, esse segundo nome mais competitivo, nesse momento, seria o de Anderson? Por um lado, sim, por causa dessa nacionalização, né, como a gente falou, dessa orientação nacional de que as pessoas querem saber quem de fato existe muito esse sentimento do anti, né? Anti alguma coisa. Então, as pessoas, no âmbito nacional, querem saber quem é capaz de derrotar aquele que ela não quer que se eleja de jeito nenhum, do mesmo jeito que isso pode se replicar no âmbito estadual. Você diz assim: eu não quero mais o PSB de jeito nenhum. Quem é que tem chance de ser esse candidato que vai evitar uma nova vitória do PSB? Nesse sentido, Anderson teria essa força desse apoio, dessa candidatura de Bolsonaro. Por outro lado, Bolsonaro não tem uma popularidade grande aqui em Pernambuco, então ele pode herdar também esse desgaste. Por isso que eu acredito que a força de oposição mais competitiva vai ser aquela que se demonstrar capaz de vencer Danilo Cabral, apesar de Lula. A gente faz um intervalo, eu queria ainda entender um pouco, Priscila, quem é o Anderson Ferreira, né? Você ficou devendo um pouco essa fala ainda, mas a gente faz um intervalo e daqui a pouquinho a gente continua. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco. Eu, Valdir Oliveira, conversando com Priscila Lapa, ela que é cientista política. E o nosso tema é o cenário das pré-candidaturas ao governo do estado de Pernambuco. Priscila, a gente estava falando sobre o Anderson Ferreira, que é o candidato que se diz oposição ao governo do estado pelo PL, e ele que é ligado hoje a Bolsonaro. Na verdade, ele foi prefeito de Jaboatão, né, se desincompatibilizou, mas
assim como eu perguntei se Danilo tem cacife, ele tem cacife para concorrer a um cargo tão alto aqui em Pernambuco? Veja, ele tem uma popularidade testada, né? Ele vem de um grupo político que foi ganhando fôlego no Estado nos últimos anos, também compôs a base já do PSB, mas soube fazer esse descolamento em momentos estratégicos, como, por exemplo, a própria eleição dele em Jaboatão foi uma oportunidade política encontrada a partir de uma falta de estratégia realmente da Frente Popular de ter uma força competitiva no segundo maior colégio eleitoral do Estado. Ele, aproveitando essa oportunidade, se colocou como candidato a prefeito naquele município, foi muito bem votado, né? Teve uma votação expressiva e conseguiu uma reeleição também com uma votação expressiva. Isso demonstra um certo grau de avaliação positiva, né, da sua performance política, a sua capacidade eleitoral já foi testada, então ele não é alguém que chega sem nunca ter disputado uma eleição majoritária, principalmente considerando a complexidade que é se eleger prefeito em Jaboatão, um município, né, que tem aí um conjunto de problemas, de elementos, e tem um eleitorado muito diverso, né? A gente tem ali áreas diferentes do município que tem perfis comportamentais do eleitor também diferentes. Então, esse teste da urna, de certa forma, deixa ele fortalecido no seu projeto estadual, né? Além de que, né, ele tem aí esse grupo, esse segmento que ele lidera, um segmento evangélico que cada vez mais tem uma participação expressiva nos resultados de uma eleição, seja em Pernambuco, seja no Brasil. E a gente tem assistido isso, a ascensão desse segmento com uma proeminência política importante. Então, isso já é também um fator importante que torna ele um candidato competitivo. Por outro lado, há pouco tempo atrás, antes de Bolsonaro escolher o partido ao qual se filiaria para disputar as eleições esse ano, Anderson Ferreira não tinha essa característica de ser candidato e não abrir para ninguém. Ele tinha até então um diálogo estabelecido com Raquel Lira desde o processo de 2020, quando se ensaiava ali uma composição. E muito se falava que ela seria a candidata a governadora e ele seria candidato a senador. Então, ele não é aquele candidato de primeira hora, que é natural. Por exemplo, diferente do Miguel Coelho. Desde que Miguel Coelho se reelegeu prefeito de Petrolina, e que o pai dele fez aquelas movimentações nacionais, né? Ele era líder do governo Bolsonaro no Senado. Desde naquele momento sabia-se que Miguel Coelho seria candidato. Se alguém quisesse compor com ele, seria não para encabeçar a chapa, mas para fazer uma composição ali de outros cargos. Mas ele era como se fosse um candidato natural dentro do seu grupo político, que não era o caso de Anderson, que foi alavancado a essa posição a partir da escolha de Bolsonaro pelo partido, e o próprio Bolsonaro ensaiou ter outro candidato, que é o Gilson Machado, que provavelmente será candidato a senador junto com Anderson Ferreira, quando Bolsonaro desde sempre dizia que o seu candidato em Pernambuco, ele tinha essa preferência pessoal pelo nome de Gilson Machado, mas ficou numa situação desconfortável, uma vez que o Anderson Ferreira é o presidente estadual do PL, né, e seria muito esquisito ele não fazer essa composição, até porque nunca houve também uma divergência, eles eram aliados ali também, estruturalmente, né? Então, essa candidatura dele foi se fortalecendo a partir dessa movimentação do presidente Bolsonaro, mas ele tem um desafio grande, eu vejo dois desafios. O primeiro desafio é ele ser um candidato conhecido nas outras regiões de Pernambuco. A gente sabe que as eleições estaduais sempre afloram esse sentimento de capital versus interior, pelo sentimento de que a capital é muito mais privilegiada, que os políticos acabam olhando muito mais pela região metropolitana do que pelo interior. Isso gera, né, algum tipo de controvérsia e isso vai ser colocado também. Qual é a capacidade que Anderson tem de conhecer a realidade do interior e ser propositivo para esse segmento também? Era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Qual o potencial de capilaridade de candidaturas do interior em relação a uma região metropolitana, né? E o inverso, né? Qual o potencial de capilaridade? Isso é sempre colocado em análise, não é isso? Isso, as pessoas acham que o candidato do interior não conhece a realidade da capital e o candidato da capital desconhece a realidade do interior. Então, a capacidade que um desses candidatos vai ter que ter é de mostrar que, apesar de ser de uma das regiões, porque isso é a origem, a pessoa não tem como negar a origem, mas que ele tem capacidade de enxergar, de compreender e de propor, de ser propositivo, né, de mostrar essa capacidade técnica realmente de compreensão e proposição. Mas tem um outro elemento aí, que aí é quando a eleição estadual acaba sendo muito decisiva nas eleições estaduais, que é as alianças que esse político tem. Então, o Anderson tem esse outro desafio, de ser um candidato da região metropolitana, mas que tem alianças fortes, consolidadas nessas outras regiões. É mais ou menos assim, eu não tenho conhecimento, mas eu sei quem tem, está junto comigo para fazer isso. E isso ele ainda não tem, ele não tem uma boa base de prefeitos hoje para fazer esse discurso ainda.
Marília era PT e era candidato, o candidato dela era Lula, e Lula, ela era o candidato de Lula, e o contrário também acontecia. Hoje, ela ainda continua dizendo que o candidato dela é Lula, mas Lula possivelmente vai, num primeiro momento, ter que, né, forçosamente, por conta da aliança, optar por Danilo Cabral. Qual a força que Marília ainda detém, né? O que resta para Marília nesse momento? Veja, alguma movimentação muito importante ela já conseguiu, que é, primeiro, ela não tem essa questão de ser de capital e do interior. De todos os candidatos de oposição, ela é que transita, ela é deputada federal com bases, ela foi muito bem votada como deputada federal, ela tem bases em todo o estado, então ela já tem esse fator. E desde que ela começou a sua militância política, que ela conseguiu ser identificada de duas formas. Primeiro, pela coragem de defender Lula, mesmo nos momentos em que Lula já não queria, ninguém era persona não grata em alguns palanques, e Marília tem esse histórico, ela tem isso, ela tem como resgatar isso e dizer assim, eu nunca deixei ele. Eu fui lá, visitei em Curitiba, eu fiz toda essa movimentação. Então, ela tem uma identificação mais original com Lula do que o próprio Danilo Cabral, que certamente é a narrativa de que o PSB foi lá, votou no impeachment de Dilma e tudo mais, isso vai voltar com muita força no contexto da eleição. E Marília tem esse lado de dizer assim, eles estão se aproveitando de Lula, porque, na verdade, quem sempre esteve com ele fui eu. E a outra questão que eu vejo muito importante é que as pessoas não estão, muita gente não sabe para que partido ela foi, só sabe que ela é alguém que teve coragem de enfrentar o PSB, porque ela foi gestada politicamente dentro do PSB, mas quando aquilo incomodou a forma de fazer política, quando ela viu que não tinha espaço, ela foi e confrontou Eduardo Campos, quando Eduardo Campos era a maior liderança política do Estado, confrontou o filho nas eleições, né, porque ela não aceitou os papéis que ela, como se ela tivesse essa característica de uma certa rebeldia, de dizer assim, eu sou maior, ninguém me enquadra. Isso para um segmento do eleitorado isso é importante, uma política corajosa, que tem liderança, né? E agora recentemente ela foi muito identificada com isso, com alguém que o seu próprio partido não acolhia a sua candidatura, ela foi buscar um lugar para viabilizar, né, a sua movimentação política. Então eu acho que o eleitor que é identificado com esse ato, essa característica de Marília, não olha muito a questão partidária, vai olhar se ela tem realmente essa capacidade e aquela história, se ela for realmente competitiva, o que se diz é que em algum momento Lula teria que se render e buscar esse apoio dela se ela realmente crescer eleitoralmente. E Raquel Lira ainda tem um palanque competitivo? Tem, porque ela acabou se colocando, né, como uma candidata também com esse mesmo perfil que eu falei do Anderson e do Miguel, de alguém que tem experiência, ela não pode ser taxada como inexperiente, ela não pode ser taxada como alguém que não foi testada. Ela representa um pouco isso de Marília também, essa questão de candidaturas femininas que vem, né, crescendo no debate eleitoral, e alguém que também enfrentou. Ela foi do grupo político, também do PSB, ela também se posicionou desde sempre como alguém que rompeu com essa lógica, que sabe os pontos fracos, sabe apontar os erros políticos, né, do seu principal adversário, que é o PSB. Ela é uma candidatura também que está conseguindo fazer um trânsito em algumas regiões onde outros candidatos não têm um bom trânsito. Você vê que as pesquisas divulgadas até o momento mostravam ela na liderança. Antes da chegada do fator Marília, ela tinha uma liderança justamente porque Caruaru acaba sendo um polo regional, então a força política dela em Caruaru transbordou para outras, né, cidades ali do entorno, e ela acaba tendo sim, mas ela tem um desafio de palanque, ela tem esse desafio de construir essas alianças também, né, dentro de um grupo político. A disputa hoje desses palanques que não estão no PSB, desses prefeitos e vereadores e outras lideranças, ex-prefeitos, que hoje não estão com Danilo, não estão dentro da Frente Popular, eles estão sendo divididos por mais três candidaturas grandes, que é a candidatura do Anderson, a candidatura do Miguel e a candidatura de Marília. Então, são quatro candidatos junto com Raquel para disputar talvez assim os mesmos territórios, as mesmas lideranças. Isso não é trivial. Eu acho que o fato dela não ter uma grande candidatura nacional, o candidato a presidente dela não ajudar a emplacar um pouco esses palanques, a gerar esse entusiasmo, é um desafio, mas ela não deixa de ser uma candidata competitiva. Ainda tem outras candidaturas, né, que estão surgindo, né, pré-candidaturas, como a do Jones Manuel, do PCB, a do Miguel Coelho, União Brasil, Jadilson Bombeiro, do PMB, e Armando Filho, PRTB. Essas candidaturas elas são para fazer o nome, ou seja, para trazer um marketing para esses nomes, pensando em outras candidaturas lá na frente, ou você ainda acredita que eles possam se aliar e trazer alguma representação
de ameaça para o candidato do governo ou para o candidato de oposição que estão na linha de frente dessa disputa. Não, eu acho que são candidaturas que podem ter um papel para um possível segundo turno, mas elas têm muito mais a ver com um posicionamento partidário, com o partido dizer assim: eu não vou me aliar com ninguém porque quer ampliar, por exemplo, a chapa proporcional. A gente tem que lembrar que essa é a primeira eleição estadual em que não vão operar as coligações que a gente tinha até então. Esse teste das urnas foi feito em 2020 nas eleições municipais, ele vai ser feito agora na eleição estadual. Então, não é trivial para um partido desse, né, já que ele não pode formar cauda para um partido maior, se ele não coloca uma candidatura majoritária, ele tem dificuldade de fazer, de atingir o quociente eleitoral, de fazer uma chapa mínima para o legislativo. Então, tem a ver com uma demarcação, sem contar as questões ideológicas. Tem partidos que dizem: eu acredito na minha causa, eu vou com ela até o fim. Uhum. Ok, Priscila, muito obrigado pela sua participação. Já encerramos, chegamos ao final. E Mas é é um isso. prazer estar aqui debatendo com vocês. E é isso. E a gente agradece a todos e todas que nos acompanharam. Até o próximo programa.